Olá, amigo. Natal se aproxima e eu quero fazer uma pequena meditação de alguns minutos com você antes do quarteto cantar novamente, algo sobre o Natal. Peço para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, dos versos 18 a 21. Lá diz: Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela se achou ter concebida do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, amigo, aqui nós aprendemos duas grandes lições com Maria e com José. Veja, naquele tempo lá, aparecer grávida antes do casamento era algo muito traumático. Você corria o risco de ser apedrejada, a mulher corria o risco de ser apedrejada. Maria sabia disso. E ela se achou grávida pelo Espírito Santo e antes de casar. Ela, com certeza, ela lembrou de tudo isso, mas ela não hesitou em cumprir a missão que o Espírito Santo concedeu a ela. Ela seguiu em frente, por quê? Ela pensou da seguinte forma: ora, se Deus está mandando eu fazer essa ação, Ele também vai me capacitar e me proteger para isso. Ela confiou na palavra do anjo. Ela confiou e seguiu a sua caminhada. Em Lucas capítulo 1, verso 38, disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja, ela não hesitou. Da mesma forma, nós devemos cumprir o que Deus designa para a nossa vida. Se Ele está pedindo, se Ele pediu algo para você, não precisa ter medo. Se Ele pediu, Ele também vai te capacitar para realizar as obras dele. E nós devemos apenas confiar e seguir a nossa jornada. Também aprendemos uma outra lição com José. Veja que a noiva dele chega dizendo que está grávida. Na situação, se você fosse na pele de José, o que você ia pensar? Com certeza você ia pensar: olha, Maria me traiu, não é mesmo? Que história é essa de se achar grávida pelo Espírito Santo? José tinha todos os argumentos e condições para sair falando muito mal de Maria e chamar os apedrejadores para o matar. Mas, em vez de fazer isso, o que ele fez? A Bíblia diz o seguinte, que ele era justo e não a queria infamar e tentou deixá-la secretamente. Olha só, ele não saiu falando mal. Por quê? Porque ele era um cristão, conhecia a palavra de Deus e ele tinha domínio próprio. A Bíblia diz em Tiago 1,26, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é vã. Então, ele seguiu a palavra de Deus. Da mesma forma, nós devemos fazer assim. Veja que quando alguém falha conosco, a gente já faz o quê? Já sai falando mal, né? Aqui nós aprendemos com José o domínio próprio, tá? Manter a língua dentro da boca, tá? Falar somente quando for necessário. E aqui ele protegeu Maria. Olha só, que grande lição nós aprendemos com José. Em Lucas 2, verso 7, diz assim: E teve a seu filho primogênito e envolveu em faixas e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja, amigo, Jesus teve uma vida simples. Logo que ele nasceu, ele já nasceu ali perto dos animais, não nasceu no melhor hospital da época, não tinha condições financeiras, uma vida muito simples. Em Mateus 8:20, certa vez Jesus disse assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. Veja, Ellen White diz o seguinte: Jesus se propôs que nenhuma atração de natureza terrena levasse homens ao seu lado. Unicamente a beleza da verdade celeste devia atrair os que o seguissem. Veja, ele se desprendeu, embora fosse o rei do universo, ele se desprendeu de toda a riqueza que estava à sua disposição. O universo inteiro era dele. Mas ele se desprendeu e se transformou numa pessoa humilde. Por quê? Ele queria que as pessoas se apaixonassem por ele, pelo seu coração, pelo seu caráter, e não pelas coisas que ele poderia oferecer. Veja que hoje em dia as pessoas fazem ao contrário, né? Você vê muitas igrejas fazendo propaganda que Jesus faz isso, faz aquilo, cura, arruma emprego, dá dinheiro. Veja, aqui a Bíblia mostra para a gente exatamente o contrário. Ele se desprendeu de tudo. Você lembra daquele filme que passava na década de 80, Um Príncipe em Nova York, com Ed Murphy? Ele era um príncipe prestes a se tornar um rei. Ele era um rei no seu país. E ele veio para a América para arrumar uma esposa. E então ele se transformou num simples atendente, um simples atendente de lanchonete. E ali foi aonde que ele encontrou a sua esposa. Por quê? Ele se transformou numa pessoa simples, porque ele queria que a pessoa se apaixonasse pelo que ele era, pelo seu caráter, e não pelo seu dinheiro. E assim também nós devemos fazer com Jesus, se apaixonar pelo seu caráter, pela sua lei, tá? Pelo que ele é, pelo seu coração. Em Mateus 2,13, diz o seguinte: e havendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja, Jesus nasceu rejeitado. Logo que ele nasceu, os pais dele tiveram que sair correndo com ele, porque o Herodes queria o matar. Veja, Jesus nasce rejeitado, e todo aquele que segue a Jesus também nasce rejeitado. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12, e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sabe, o mundo não gosta dos seguidores de Jesus, eles zombam, eles caçoam, eles tentam destruir tudo que Jesus escreveu. E então o cristão ele é rejeitado nesse mundo aqui. Mas veja, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 5,10, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só, amigo, não importa se você é zombado, caçoado, se as pessoas tentam destruir a sua vida com Deus, tá? Importa o que Deus pensa de nós, importa que seu nome está no livro da vida, amém? O que os outros falam não importa, tá? A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Olha só, Mateus capítulo 2, versos 1 a 2, tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Veja, amigo, Ellen White diz que a mensagem da primeira vinda de Cristo foi amplamente divulgada naquela época lá. Mas, de acordo com a história aqui, você percebe quantas pessoas estavam preparadas para a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Ali nós encontramos os magos, os pais de Jesus, pouquíssimas pessoas estavam preparadas. Da mesma forma é hoje. Hoje, amplamente divulgado a segunda vinda de Jesus é. Porém, quantas pessoas estão se preparando para essa segunda vinda de Jesus? Poucas pessoas. Veja, a história está se repetindo novamente. Agora o quarteto vai cantar uma música, Natal, Feliz Natal. Que Jesus possa nascer todos os dias em nossa vida. Veja, Jesus, ele está voltando e nós devemos se preparar. Amplamente está sendo divulgada esta mensagem que Jesus
Veio a primeira vez, mas vai vir a segunda. E Ele quer você junto com Ele lá no céu. Que Jesus possa nascer todos os dias dentro do nosso coração e que naquele dia da sua gloriosa vinda possamos estar com Ele lá no céu. Amém.